Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal e para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Quer saber como São Jerônimo aplicou esse versículo na vida dele? Fique conosco. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem, pessoal? Aqui é Daniel, catequista aqui da Paróquia Santa Terezinha, e hoje nós vamos falar sobre esse grandioso santo, São Jerônimo. São Jerônimo é um doutor da Igreja e a sua contribuição foi gigantesca para nós hoje. Bom, ele nasceu onde hoje é a atual Croácia, Bósnia, na antiga Dalmácia. Ele viveu a parte inicial da sua vida como uma pessoa comum. Por mais que ele tivesse uma família cristã, ele só foi se converter já na fase adulta. Isso acontece porque ele tinha uma facilidade com línguas e o estudo, era um homem muito inteligente. Porém, ele teve uma vez um sonho que dizia que aparecia Jesus num julgamento e falava para ele: te dei tantos dons e você desperdiça com coisas mundanas? Desde então, Jerônimo, que tinha um temperamento muito forte, muito decidido, às vezes até um pouco difícil, busca mudar de vida. E a mudança dele foi radical, de forma que ele começa a ter uma vida eremítica, ou seja, ele foge para os desertos e vai viver de maneira bem radical esse chamado. Ele fazia diversos jejuns e penitências, ao ponto que as pessoas que conviviam com ele pensavam que ele ia morrer, de tão fortes que eram esses flagelos. Com o passar do tempo, São Jerônimo percebe que esse não era o caminho que ele deveria seguir, principalmente por outro sonho que Jesus olha para ele e fala que o problema não era em si as suas penitências e a carne que ele tanto flagelava, mas sim as escolhas, pequenos detalhes que tiravam o foco dele. Ele vai para Roma, vai aprender línguas antigas como o grego e o aramaico, e lá ele vai ter o conhecimento de um dos grandes doutores desse período, que é São Gregório de Nazianzo. E lá ele é formado nesse sentido religioso. Ele queria formar uma comunidade eremítica. Porém, o Papa Dámaso tinha um outro plano para ele. Chamou para ser secretário pessoal dele e logo deu a grande missão da sua vida: traduzir as Sagradas Escrituras. Ele, que deveria fazer essa empreitada, já tinha os dons dessa facilidade com a historiografia, com as línguas. Ele parte para grandes viagens de pesquisa. Ele viaja para o Egito, ele viaja para a Terra Santa e lá ele começa a sua pesquisa e o seu trabalho. Interessante é saber que São Jerônimo ele vai fazer grande parte da tradução na Gruta de Belém, onde Nosso Senhor se encarnou, onde Nosso Senhor nasceu. E o interessante é pensar que, assim como Jesus se encarnou fisicamente, agora a palavra de Deus ela é colocada no papel de uma maneira mais abrangente e popular. São Jerônimo, durante 15 anos, vai fazer a tradução dessas línguas antigas, do hebraico, do grego, do aramaico, para o latim, que era a língua popular. Por isso que a tradução de São Jerônimo é chamada Vulgata Latina. Vulgata no sentido de popular. E depois de 15 anos fazendo pesquisas e mais pesquisas, São Jerônimo, enfim, consegue terminar esse grande trabalho que é a tradução das Sagradas Escrituras. Porém, a sua vida não se resume a isso. Por mais que hoje nós devamos muito a São Jerônimo, ele também passou por várias outras situações.
Uma delas é a história do leão, em que ele encontra um grande felino que está com a pata machucada. E ele prontamente vai à frente daquele animal, cuida das suas feridas e ele vira um amigo. O interessante de ver de São Jerônimo é que esse animal representa ele próprio. Por muitas das vezes feroz, ávido, que assustava as pessoas pelo seu temperamento, assim como um leão, ele se identifica. E ao cuidar do leão, no monastério que ele vivia, os outros monges percebem a utilidade desse leão para cuidar do jumentinho que trazia e levava os feixes de madeira. Ele era o guardião. Um dia, no momento que ele descansava, que o leão descansava, alguns mercadores viram o jumento, roubaram ele e o venderam. E os monges colocaram a culpa no leão. São Jerônimo, com a sua prudência, falava: vamos esperar, não tem nenhum relato de que ele tenha feito realmente isso. E o leão fica um pouco triste, mas ele ganha um ofício do jumentinho. Com o passar do tempo, ele um dia encontra o jumentinho e corre e assusta os mercadores que estavam com ele e traz ele de volta. E assim São Jerônimo tira uma lição disso, né? Primeiramente, que são essa visão inicial dos erros que nós, enquanto pecadores, temos. E como as pessoas, às vezes, já fazem um julgamento e já condenam. Depois disso, os mercadores voltam e pedem, vendo toda aquela situação, perdão pelos seus pecados e buscam uma vida de conversão. Por fim, ele vai fazer uma reflexão que, por mais que aparentemente as aparências e os defeitos e os erros da vida possam afastar as pessoas, o Senhor é capaz de mudar até os temperamentos mais difíceis e operar grandes maravilhas, de forma que até um leão pode carregar mansamente talhos de madeira e também ser útil para a obra de Deus. Assim foi São Jerônimo. Por mais que seu temperamento, a sua vida fosse um pouco difícil de lidar com as pessoas, o Senhor encontrou para ele um caminho na igreja que para nós hoje é muito importante. Conhecer as Sagradas Escrituras, e foi tão bem traduzida por São Jerônimo que ela foi ratificada e elogiada no Concílio de Trento, que definiu definitivamente o cânon das Escrituras. Por isso, São Jerônimo, que era um grande doutor, um homem inteligente, colocou a sua vida se dedicando a esses estudos. E assim ele pôde conhecer a Cristo. Como ele mesmo diz, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Que possamos fazer igual São Jerônimo, que pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela possa mudar os nossos temperamentos, as nossas falhas e nos levar à santidade. E é por isso que nós comemoramos no dia dele, o dia da Bíblia. Façamos esse esforço de ver na palavra de Deus a nossa mudança, o que Deus quer para nós. Não sermos o que nós somos, eu sou assim, mas o que Deus de fato quer para nós. São Jerônimo, rogai por nós.